Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E deixo registrado aqui que esse canal é dirigido por você, com temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos. Assim sendo, o tema de hoje é fruto de muitos e-mails ao qual eu tenho recebido me solicitando que eu falasse sobre a técnica de saturação paralela. E o que estudaremos hoje aqui não será somente a técnica, mas as vantagens teóricas e práticas, para que você assim possa encontrar um nível ideal de saturação para a sua mixagem. Mas antes de iniciar, eu peço a você que deixe o seu like caso esse estudo lhe seja útil, pois essa é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E para demonstrar todo o processo, eu vou usar uma DAW, que não importa o nome, porque todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Assim sendo, já estou aqui com a minha DAW aberta nesse projeto, ao qual nele nós vamos pautear o estudo de hoje. Mas antes de entrar no lado prático do processo, vamos entender o lado da teoria, para que assim possamos dominar de forma consciente todo o processo. E em nosso estudo, a primeira meta é definir o que é saturação. Eu vou fazer aqui um resumo de saturação. Eu vou dizer que saturação é uma distorção que o sinal de áudio sofre provocada pelo processo externo, o processo de gravação, pelo processo de reproduções e pelas ferramentas que têm a finalidade de saturar o áudio. Então, para fim prático, eu darei alguns exemplos, aqui no caso agora. Por exemplo, no caso do gravador de fita, devido àquele mecanismo interno que tem ali, da próprios ruído, chiado que ele tem, o gravador faz com que o sinal sofra distorções. Isso já foi até estudo aqui de módulos passados. Podemos citar também o caso do equipamento da válvula, que pelo mesmo motivo o sinal do áudio acaba por sofrer tais distorções. E o mesmo quando nós elevamos o sinal acima do teto, de 0 dB. Então muitas pessoas usam o limiter ou aumenta demais, e quando faz todo o processo distorce o sinal devido a fortes hipercompressões, devido ao uso de ferramentas às vezes de modos indevidos. Eu vou usar aqui um desenho, apesar de eu não ser desenhista, para explicar isso assim de forma resumida, que já estudamos isso aqui, estou apenas relembrando. Então nós temos aqui um sinal de áudio, ele faz assim, supor que é um sinal qualquer. Então aqui está o teto máximo do sinal 0 dB. Chegou o máximo. Ele aqui ainda não bateu aqui, ele distorceu. Se tivesse mais abaixo, não distorceu. Então o que acontece com esse sinal? Quando bate aqui, ele começa, que ele está assim, numa forma, vamos dizer, arredondada, ele começa e bate lá no teto, já começa a desfazer lá em cima. O que antes era assim, quando ele bate nesse teto, supostamente dizendo, ele sofre essa pancada, Assim, para que você possa entender que não existe a pancada, existe um mecanismo do processo em si, que passa daquele limite e já vai se deformando devido à amplitude. Então essa amplitude do sinal sofre com esse aumento, às vezes, que está lá em cima, brusco. Mas devemos lembrar que esse teto máximo, se esse sinal aqui ultrapassar, o que acontece? A força aqui é tão grande que ele chega aqui, o que acontece? Ele se parte o sinal. Então o sinal vem por aqui, ele chega aqui, ele se quebra. Pá! Quebra aqui porque já passou o teto, forçou demais acima desse teto e ele se parte, dando aquele clipe, aquele estalo, pá, no áudio. Quando isso acontece, aí já não é distorção, é clipe, aí já é um erro. Então a distorção nada mais é do que isso, é amplitude chegando ao teto máximo. Então bate lá. Então devido a vários processos, no gravador de rolo acontece internamente, nas válvulas, no equipamento da válvula, ou quando você aumenta esse sinal, o sinal está aqui embaixo, você vai aumentando, chega no teto máximo e continua aumentando, ou usa um compressor que aumenta essa amplitude. Então qualquer aumento brusco aqui dessa amplitude acima desse teto máximo vai causar problema. Então quanto mais força se coloca aqui, mais o sinal vai se distorcendo, ele vai se distorcendo até um ponto que ele passa de lá e pá, quebra. Então, entendido isso, vamos voltar ao tema de hoje. Então, o que podemos entender aqui? Que com essa saturação induzida, a engenharia do áudio concluiu que tal processo melhora a qualidade do áudio. Embora uma corrente da engenharia do áudio nega tal afirmação, é a tal guerra do analógico versus digital. Isso também foi um assunto que eu já conversei muito aqui sobre esse negócio do analógico, devido aos equipamentos antigos que causava isso por natureza. Hoje, na era digital, já não. Nós já temos um controle, um domínio dessa amplitude. E para que o estudo não fique extenso, vamos nos focar no tema central, que é a saturação paralela. E, como eu disse, para que esse estudo se torne mais didático, eu vou usar o DAW, que não importa o nome, já abri ela aqui novamente, e você
vai fazer na sua DAW, porque todos os procedimentos que eu vou fazer aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, Sonai, etc. Então já estou aqui com o projeto aberto e vamos então finalmente entrar no assunto principal. Mas antes de vermos na prática, eu vou tecer mais um pequeno comentário. É muito usual usar a técnica de saturação para melhorar, né, um sinal de áudio, e para o melhor entendimento eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você usa, no caso, uma bateria MIDI. O uso moderado de saturação a tornará mais analógica, né, com maior dimensão, que vai ter mais amplitudes, vai mexer nos harmônicos também da estrutura desse áudio. E no caso do MIDI é interessante usar a saturação, então muitos engenheiros usam para tornar ela mais analógica. Você usa assim no caso de uma mix como um todo, para quê? Para tornar ela mais viva e mais clássica, né? Mais antiga, com aquele sabor, aquele calor analógico dos velhos tempos, dos áureos tempos. Então você usa como na master, totalizando toda a mix e a saturação. Você satura todas as peças de uma só vez pela master. Você usa através de uma peça em particular, tira essa bateria aqui, só nessa bateria aqui, ou só nesse piano, e usaria uma saturação quando uma peça em particular está assim um pouco sem vida. Por quê? Como eu disse, a saturação acaba por alterar sutilmente os harmônicos, tornando mais vivos. Ou você, aqui no caso de um violão, ou no caso de uma guitarra, você usa a saturação para criar efeito, ou em outros instrumentos qualquer, você pode também, através da saturação, criar efeitos. Então, dito isso, vamos então focar na prática. Então, normalmente, quando queremos saturar um sinal do áudio em particular, nós vamos inserir ali uma ferramenta naquela track, vamos supor aqui a bateria. Então, aqui eu chego, escolho aqui uma das minhas ferramentas, eu tenho várias aqui, todo com essa mesma função de saturar o sinal. Você chega lá e coloca, insere aqui na própria track, como eu vou inserir aqui agora, uma qualquer. Vou botar esse aqui da Ozone mesmo, fechar aqui e coloca ali na própria track e vai fazendo os ajustes. Eu vou aqui diminuir 15, diminuir o harmônico, tal, botar aqui 1% e diminuir mais o drive. E vamos nós ouvir, ó. 100 com só o instrumento, 100 com. Poderia adicionando mais, ou menos, e você vai regulando ou configurando ao seu modo, ao que a música pede, ao que o instrumento ali, ou a peça ali pede, ou a voz, qualquer coisa. Mas o que acontece? Mas às vezes você, quando age assim diretamente, jogando ali a saturação de forma bem direta, como está aqui, você não consegue um ponto ideal ao que você está pretendendo de saturação, que muitas vezes ela fica muito saturada e às vezes em menor grau essa saturação, o que você fica ali horas tentando, vem aqui, aumenta o tipo de distorção, ó. E fica ali tentando. Então, eu vou aqui tirar. Então, quando as coisas começam a se complicar, né, nós não conseguimos um ponto ideal de saturação, a saturação paralela é a melhor saída para esse impasse. Porque a técnica de saturação paralela, você vai ter um maior controle por utilizar livremente o sinal fonte e o sinal saturado. Então você ali, eu vou aqui desenhar novamente para que você possa entender. Então você tem um sinal aqui que você usou algum processo para saturar. Aqui embaixo você vai ter o sinal fonte, como ele é. Então o que acontece? Quando você faz isso em paralelo, você pode muito bem fazer o quê? Aumenta a saturação desse sinal e diminui o sinal fonte, porque você tem um sinal como ele é. Outra, o sinal não perde muitas suas características, porque você tem o sinal como ele é originalmente e tem ele saturado. E você assim pode, dosando, botar mais desse, menos desse, fazendo assim como um bolo, que você bota mais açúcar, menos açúcar, e vai dosando as duas peças que são uma cópia da outra, que você vai tirar a cópia uma da outra, e depois você vai saturar. Nós vamos ver isso na prática. E vai dosando, então se torna mais prático o domínio da configuração da saturação da forma paralela. Vamos voltar lá para DAW. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa é você criar um barramento. Eu vou criar aqui um barramento aqui estéreo. Vou colocar, inserir aqui, tá até aquele mesmo. Botei uma ferramenta de saturação. Vou aplicar bastante. Vou aumentar aqui para que seja o harmônico até 2. Saturação, quanto ele vai afetar os harmônicos. Tá bom.
Então, fiz isso. O que eu faço agora? Chego aqui e coloco aquele barramento lá, que é esse barramento que está aqui com a ferramenta. Então agora, eu vou voltar lá eu tenho aqui, nesse barramento, a saturação. Eu poderia até escrever saturação, mas deixa para lá. E então agora eu vou fazer o seguinte, eu posso brincar, porque o áudio, como eu desenhei lá, tá vindo aqui direto, mas também indo para esse barramento, passando pelaquela ferramenta e retornando para cá. Então, através desse botão aqui, eu vou dosando o quanto eu quero. Ó. De saturação. Vamos ouvir. 100. Com todos. Menos. Vê que assim eu tenho um controle melhor da saturação. Eu vou agora jogar fora esse barramento com a ferramenta e volta tudo ao normal. Então agora eu não tenho mais barramento e a bateria está normal. Então a outra forma é você chegar aqui e fazer o que? Cronar essa pista, duplicar essa pista. E vou apertar OK. Então na de baixo eu venho, insiro aqui vou botar outro aqui para não falar que é sempre o mesmo. Vou aumentar aqui a saturação mais para cá. Fiz aqui uma configuração. Pronto, saturei aqui o áudio. E o que eu faço agora? Entre as duas eu vou diminuir aqui que está saturada, a bateria saturada e o áudio principal, olha bem. E vou assim dosando entre as duas, até que chega um ponto, né, junto no contexto da música, que esteja bom, ó. E você vai aplicando assim a sua saturação paralela. E para terminar, eu vou dar alguma dica que você não venha com desculpa que não vai fazer essa saturação por não ter a ferramenta, né? Eu não tenho, é falta de ferramenta, eu não tenho nenhum saturador. Eu vou abaixo deixar links na descrição do vídeo, porque no mercado existe uma variedade de ferramentas de áudio com essa finalidade de saturar. Então, eles são pagos e muitos grátis. Entre os grátis, nós temos o tubo pré-amplificador SGA 1566, temos um amplificador de tubo da Bochego, todos de graça. Da Softube nós temos o botão de saturação, temos o Ferris TDS da Offsound, ou seja, eu vou deixar o link lá na descrição para que você possa baixar caso você não esteja. Eu usei aquele ali da Tubo, usei um da Wave, usei um aqui da Digitop, poderia usar da Wave, que tem também pago. Com certeza na sua máquina sempre vai existir um saturador, porque é uma ferramenta importante, até nativa mesmo. Então termina esse estudo. Se esse estudo lhe foi útil, deixa aí seu like. Muito obrigado pela presença, desculpa a minha deficiência na fala e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.